Meus queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus por mais uma noite estarmos aqui juntos para louvarmos e engrandecermos a um Deus que pode todas as coisas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não é a circunstância, não é as dificuldades, as lutas, que vai tirar do nosso ser esse desejo de vencer, porque nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém. Eu estava sentado ali, que eu gosto de vir ficar ali, para mim não perder nada do culto, porque nem sempre eu estou podendo estar nos cultos, meus amados. Nosso pastor, meu pastor sabe disso. Temos sempre conversado em relação a esse assunto. E gosto de ouvir os louvores e ver o que Deus tem para mim. E eu estava meditando ali, pensando numa coisa, e me veio no meu coração um texto da palavra de Deus, lá no Salmo 119, glória seja dado o nome do Senhor, e o versículo 49 a seguir, glória a Jesus. Salmo 119, versículo 49 a seguir, né? Louvado seja Deus. Meus queridos, louva a Deus pela vida da igreja, a vida do nosso pastor, da diretoria, porque já ouvi alguém falando por aí algumas coisas, que o ministério não cuida do obreiro, isso e assim sucessivamente. Eu louvo a Deus que faz mais de um ano que estamos sem pastorear, mas a igreja está cuidando. Graças a Deus por isso. Eu agradeço o nosso pastor, toda a liderança em nome de Jesus. Meus amados, dos cerca de 22 salmistas, ou seja, do escrever os salmos, Zaim, provavelmente, acredito eu, que meditando nesse texto, ele estava passando por uma luta que pensava que não ia vencer. Que quem sabe já tinha entrado no seu coração a falência da vitória. Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Nós fomos comprados por bom preço. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi pelo dólar americano e assim sucessivamente. Foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. E João 3,16, que é muito conhecido, meus amados, tem a parte de Deus e tem a parte nossa, a parte do homem. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, Ele já fez a parte dele, foi dando. Dando quem? Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ou a vida eterna. Então, a parte de Deus Ele fez, Ele deu. Agora, cabe a nós fazer a nossa parte, que é crer nele, para termos a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, acredito eu que Zaim, ele estava passando uma grande luta. Mas, meus amados, a ponto de esquecer que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Quem sabe você também entrou aqui nessa noite meio desanimado ou desanimada, mais para lá do que para cá, meio duvidoso, quem sabe dizendo até, é a última vez que eu vou na igreja, se Deus não falar comigo, eu não sei o que vai ser da minha vida. Mas saiba de uma coisa que Deus está falando desde o início, que aquieta-te. Louvado seja o nome do Senhor. Aquieta-te. Deus, Ele não age na ansiedade, irmãos. Às vezes a gente fica muito ansioso, querendo porque querendo. Mas há momento que Deus, meus amados, Ele tem que parar um pouco para a gente aprender, ou para a gente nos ensinar algumas coisas que a gente precisa aprender. Porque eu aprendi uma coisa com o próprio Deus, que Ele não nos dá o mapa, Ele nos ensina no caminho. É no caminho que Ele nos ensina. A gente nunca pensa que vamos passar por alguns problemas que vê outros passar. Mas estamos sujeitos. Mas Ele é maravilhoso. Isaías, aqui no Salmo 119, versículo 49 a seguir, ele diz, lembra-te, olha só, irmão. Olha a primeira palavra que ele diz, lembra-te da palavra dada a teu servo. Como que Deus, irmão, esquecesse das coisas. Deus, Ele não esqueceu do que Ele te prometeu. Isto é, se foi Deus que te prometeu, você pode ficar tranquilo que vai chegar o momento que você vai ter aquilo que Deus te prometeu. Aleluia. Não se desespera, não. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra-te da palavra dada a teu servo, no qual tu me fizesse esperar. Provavelmente ele estava uma luta tão grande que ele estava acreditando que não ia acontecer mais o que Deus tinha prometido para ele.
Meu jovem, minha jovem, presta atenção numa realidade. A gente, por alguns anos de experiência de pastor, vários casamentos fizemos. Cheguei numa determinada igreja onde deixa Deus falar com a gente, né, irmão? Abra o ouvido espiritual para ouvir Deus falar. Chegamos numa das nossas congregações que o nosso pastor nos enviou para lá. E tinha tido um casamento fazia um mês. E eu cheguei a esse casamento, esse casal tinha casado e tinha mudado. E daí uns 2 meses, mais ou menos, a jovem recém-casada, ela começou a vir sozinha para o culto. E veio um culto, 2, eu sei que eu contei mais de 10 cultos. Aí um dia, terminou o culto, eu chamei minha esposa, chamei a mãe dela e ela, e conversei, e perguntei o porquê. Que ela saiu da cidade dela e estava ali todos os dias. O que era que estava acontecendo? E ela se abriu para mim chorando, disse: pastor, eu não sabia, vim descobrir depois que casei. O meu esposo, ele mexe com coisas erradas, né, irmão? E dentro da igreja, participando de tudo dentro da igreja. Que situação, irmão? Então aguarda o momento de Deus. Não pense que Deus, Ele esqueceu de você, não. Pode ter certeza que no momento exato, tudo acontece. Louvado seja o nome do Senhor, tudo vai acontecer. Porque Ele não esquece, meus amados. Ele não esquece. Eu confesso que às vezes eu fico me perguntando: Senhor, Senhor e Senhor. E às vezes a minha esposa, na situação que está, ela que me conforta com palavra. Deus usa ela para me confortar com palavra. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus desses homens que escreveram esses salmos. Isaías, aqui ele diz: lembra-te. Como que Deus tivesse esquecido. Ele não esquece. Pode ficar tranquilo, ou tranquila. Aí ele diz no versículo 50, isto é a minha consolação na minha angústia. Isto o quê? O que Deus tinha prometido para ele. O que ele prometeu, não me pergunto, porque eu não sei, mas, com toda certeza, um dia, você e eu vamos saber de tudo. Às vezes a gente desconhece um texto da Bíblia porque a gente não conhece outro. Porque Isaías, no capítulo 48, versículo 10 e versículo 11, são 2 versículos que é repetido. Porque é Deus chamando a atenção, que diz: é mandamento sobre mandamento e regra sobre regra. É um pouco aqui e um pouco ali. Então, às vezes a gente conhece um pouco aqui, mas não conhece outro pouco ali, que é para justamente conjugar aquilo que precisamos entender. Então, isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me deu vida. Ou seja, quando ele estava tão desesperado, como às vezes a gente fica, porque ninguém vem dizer que nesse mundo que vivemos, a gente de vez em quando não fica meio espantado com as coisas, que ficamos sim. Somos seres humanos, ficamos sim, irmãos. Ficamos desesperados. Aí ele diz: isto é a minha consolação na minha angústia, no meu desespero. Porque a tua palavra me vivificou, ou seja, me deu vida. Então, quando ele lembrava da promessa de Deus para ele, e viu, e via, e percebia, e olhava para si, e percebia que a promessa não tinha se cumprido ainda, aí ele se animava. Anima, Deus, hoje aquele ou aquela que está pensando que não vai mais acontecer. Anima esses. Lembre-te da promessa. Olha, não se cumpriu ainda não? Não, então você não vai agora. Por quê? Porque prometeu, ele cumpre. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos, eu prometi a Deus uma coisa. E eu vou fazer hoje porque eu estava assim, sou meio receoso. Esses dias passados, eu pensei que eu ia morrer. Estava fazendo um serviço em casa. E de repente, eu fui comer alguma coisa, eu comi uma banana daquela nanica.
Não deu 5 minutos, irmão, apareceu uma dor no pé da barriga. Estou aqui fazendo apologia, ninguém não comer banana não, viu, irmão? Aí, meus queridos, aquela dor, e minha esposa, coitada, não podia fazer nada. E eu também, meus amados, não dei conta nem de dirigir o carro para ir procurar o hospital ou uma UPA. Para chegar no telefone foi um sacrifício. Fui me arrastando. Cheguei lá, era 1h pouca da manhã, numa das UPA aí. E fui atendido de 6 horas da manhã à noite. Irmão, eu nunca passei uma luta daquela. Eu confesso aos irmãos que eu já pedi para o Senhor me levar, mas aí, dessa vez eu pedi mais ainda, porque eu não estava aguentando não. Fiquei deitado em cima daquelas cadeiras duras que os irmãos conhecem qualquer. E final das contas, procurar um soro lá e fiquei lá mais uma hora e pouca, e Deus deu vitória. Aí eu prometi, Senhor, eu vou dar esse testemunho. Então, meus irmãos, Deus ele age da forma que ele quer. Mas o médico que me atendeu já de manhã, 5h pouca da manhã, ele quando fez algumas perguntas para mim, eu fiz outras para ele. Eu fiz outras para ele, irmão. E ele parou, olhou e disse, na verdade é uma pura verdade. Eu sei que Deus falou, né? Deixa Deus trabalhar, ou está trabalhando, ou já trabalhou na vida dele. Né? Mas eu estou agradecendo a Deus aqui, porque estou aqui, né? Louvando o nome do Senhor. Então, meus queridos, lembra-te da palavra dada a teu servo, na qual me fizesse esperar. Esta palavra é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me deu vida, me vivificou. Olha, irmão e irmã, não se desespera com as coisas. 13:8 de Hebreus, né? Jesus Cristo é ontem, hoje e não será. Ele não será, ele é. É eternamente. Por que ele não será? Porque quem será, o que será ainda vai ser, mas ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é domingo. Você está preocupado com amanhã, que é segunda. Fica tranquilo, porque o nosso Jesus, ele é amanhã. Ele vai amanhã, resolve o teu problema e volta para o domingo e tranquiliza a tua alma. E você sai daqui alegre dizendo, tão preocupado que eu estava com uma manhã. Mas ele falou comigo hoje. E eu quero descansar. Vou sair daqui alegre, feliz. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Meus queridos, ele continua dizendo, os soberbos zombaram grandemente de mim. Apesar disso, não me desviei da tua lei. Chegaram para mim e perguntaram o seguinte. Olha as perguntas que vêm para pastor. Se tu é crente, se tu acredita no que diz a palavra que tu prega, que você fala aí. Isso, irmão, eu estava pregando para um grupo de caminhoneiro, e um deles chegou e disse assim, vocês estão ouvindo esse bobo aí? Ouvindo as palavras de mentira que esse camarada está falando aí? Eu digo que esse Jesus dele é bom, é maravilhoso, faz o que ele diz, o que eles pregam. Se ele impedir dessas 6 balas desse revólver aqui, não penetrar no corpo dele agora. A irmã naquela hora subiu aquele fogo e disse, pode puxar teu revólver e atirar em mim. Ele baixou a cabeça, começou a chorar, aceitou Jesus, saiu e disse, não, ninguém pode com esse povo, eu quero ser igual a esse povo também. Meus amados, é muito bom, é isso, meus amados, que realmente faz a gente olhar para as circunstâncias difíceis que vêm para nossas vidas e acreditar mais neste Deus. Tem muitos que, quem sabe, estão aí perdendo a fé, estão aí preocupados aí com o que está acontecendo no mundo. Mas, meus amados, deixa acontecer, irmão. Está tudo sob o controle de Deus.
Deus está controlando tudo, Ele sabe o porquê, irmão. Ele sabe que tem muitos que estão vendo, estão assistindo esta situação e estão se voltando mais para Ele. E estão se aproximando mais dEle. Louvado seja o nome de Jesus. Não se preocupa com os soberbos que zombam de ti. Se apega com o Senhor. Tem testemunho que aconteceu comigo que eu só falo quando lembro. Então, o Espírito de Deus está me fazendo lembrar de uma outra maravilha que aconteceu. Tinha 2 soberbos que era terrível, era o terror do bairro. E eu propus no meu coração de todo domingo de tarde fazer visita para os 2. 2 irmãos terríveis, irmão. E um dia de tarde eu pregando para ele, lá no texto que Jesus ressuscita os mortos e tal, e aí ele estava com a vizinha dele com uma criança morta. Eu não sabia de nada. E quando eu comecei a pregar, tal, que eu cheguei nessa parte, comecei a explicar para ele que Jesus era poderoso. Meus amados, o mais terrível, ele olhou para o meu rosto assim, olhou para mim assim, como quem disse assim, tu não está aí ó, pregando? Olha lá a criança morta. Vai lá orar. E agora, irmão? Você não está pregando que ele ressuscita? O nordestino parece que é tudo meio retado, né, irmão? Desculpa a palavra. Aí naquela hora subiu novamente aquele fogo, parece o testemunho do pastor Jotinha, tem que subir aquele fogo. Quando vem aquele fogo, você pode ir que acontecem as coisas. Aí subiu aquele fogo assim, aí eu disse, vamos fazer uma oração para aquela criança. Aí meus amados, aí fizemos uma oração pelaquela criança. A criança, ela ressuscitou, irmão. E hoje ele e o irmão dele são pastores. Amém. E ele prega a mesma palavra. Aleluia. Olha que maravilha, esse é o Deus que nós servimos, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós servimos a esse Deus de uma igreja que a gente temos tudo que precisamos para a gente chegar no céu. Louvado seja o nome. Deixa o povo zombar, irmão. Mas apesar disso, não se desvie da lei do Senhor, dos mandamentos do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim, por causa dos ímpios que abandonaram a tua lei. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. Meus amados, procura cantar na luta. Lá na Babilônia, à beira do rio, o povo de Deus cativo e os ímpios, os não povo de Deus, vendo ali o povo cativo, diz a palavra que eles pegaram as suas harpas e penduraram nos salgueiros. E os soldados ali chegaram para ele, provavelmente um dia ouviram as canções de Israel, quem sabe uns salmistas, uns hinos como esses, e chegaram para ele e disseram, louvam, cantam um hino, cantam uma música, cantam um louvor lá do povo de vocês. Meus amados, o povo hoje estão pedindo uma palavra, e esta palavra você tem. Esta palavra eu tenho, esta palavra nós temos. Nós temos esta palavra. Há alguns anos atrás ainda morava aqui, logo quando eu cheguei aqui. Cheguei em casa que eu fui numa oração, era umas 2, 3 horas da manhã, quando vou pôr o carro na garagem. Que desço do carro, aí chega alguém com um revólver nas minhas costas e diz, é um assalto. Eu tinha vindo numa oração, irmão. Aí eu, fazer o quê? Fiquei tranquilo, só me virei, olhei para ele, um jovem, olhei para ele assim, filho, Jesus te ama.
Jesus te ama. Ele tem um plano na tua vida. Eu comecei a pregar para ele. Ele disse: olha, irmão, pode pôr o carro na garagem. Não vou fazer nada com você, não. Comecei a pregar para ele, irmão. Irmãos, a gente contar testemunho dos outros é muito maravilhoso, porque edifica a gente e edifica outros. Mas a gente contar o que acontece com a gente é muito mais maravilhoso. Meus amados, aquele jovem, ele disse: não vou fazer nada com o senhor, não. Pode pôr o seu carro na garagem e eu vou também procurar uma igreja. Não sei se procurou, sei que 3 dias depois mataram ele, mas ele ouviu a verdade. Olha, irmãos, quando eu morava no Nordeste, era cooperador na época da igreja. É porque está vindo esses testemunhos, irmão, que aconteceu comigo, que é bom. E eu entregava, ou seja, vendia leite. Eu tinha uma rota de leite. Vendia cerca de 350, 380 litros de leite por dia. Todos os dias, 3 horas da manhã, eu estava lá na vacaria. E tinha uma senhora morena, uma senhora de cor, que todos os dias, quando eu anunciava que eu instalei uma corneta em cima da caminhoneta e já chegava no começo da rua, já anunciava o leite. E ela, todos os dias ela pegava. E um dia eu lembro que faltavam uns 20 dias mais ou menos para terminar o ano. Quando eu anunciei, ela saiu, ela veio. A igreja dela, meus amados, desde que ela tinha aceitado Jesus, que ela não ia na igreja. Nem batizada tinha sido ainda. 25 anos que ela era crente. Mas ela estava esperando no Senhor. Uma mulher bem de vida, o marido cheio de demônio. Não deixava ela ir para a igreja. Mas ela ficou firme ali. Lia a Bíblia em casa, escondido, mas lia. E quando eu anunciava o leite que ela saía, aí eu tinha que parar ali pelo menos uns 10 minutos, começava a falar e tal. Aí nessa última vez que eu falei para ela, Deus me sentia assim, aquele fogo. Eu digo: olha, irmã, faltam uns 15 a 20 dias para o final do ano. Daqui para o final do ano, Deus, Ele vai fazer uma obra dentro no seio do seu lar. Mas a irmã fica só olhando. Porque ela sempre reclamava para mim que tinha desejo de participar do circo de oração, tinha desejo, meus amados, de cantar, de ir para a igreja, de ser batizada. 25 anos crente. Aí eu falei isso para ela, ela guardou aquela palavra. Uns 8 dias depois eu passei lá e ela não veio receber o leite. Mais um dia, mais outro dia, no terceiro dia eu não aguentei, perguntei para a terceira vizinha, para baixo da casa dela, o que estava acontecendo, que ela não estava pegando leite. E a vizinha disse: você não soube? Saiu até no Jornal Nacional a tragédia que houve lá na casa dela. Eu digo: não. Aí ela contou, irmão. Ela tem um filho que é da polícia e morava com ela o cunhado, ou seja, o irmão dela, que é cunhado do marido. E tinha uma filha. E ela falou: houve uma tragédia. Eu disse: fui embora. No outro dia, irmão, uns 2, 3 dias depois, eu passei lá, ela saiu. Quando ela saiu, aí ela disse: não, desce do carro e vem aqui, que eu vou contar o que aconteceu. Meus queridos, o esposo dela reuniu toda a família. Quando todos chegaram àquela hora, ele trancou o portão, fechou a chave, fechou a porta de chave, tirou a chave, ficou com a chave. Quando todos estavam sentados lá no sofá da sala, ali, ele puxou um facão, ia matar todo mundo. Depois ele puxou o revólver e começou a atirar em todo mundo. O primeiro tiro que ele deu foi nela, só que ela correu e ficou no quarto olhando. Ele errou o tiro. Ela ficou olhando, ela ficou assistindo, irmão. Ele atirou no filho, o filho caiu, atirou no cunhado, na filha, e os que caíam ele ia lá com o facão. Quando ele foi para cima do filho com um tiro, o filho estava armado e sacou a arma e matou o pai. Aí eu fiquei passando lá, ela foi para a igreja, foi batizada, ficou participando do circo de oração. Irmão, vai entender o trabalhar de Deus, mas agindo Deus, quem impedirá, irmão? Então, olha,
Fica tranquilo. É difícil demais, pastor, se tranquilizar mediante umas situações como esta. Meus amados, é difícil se a gente não for para a presença de Deus. Eu vinha no carro pensando e dizendo, Senhor, eu preciso, o Senhor sabe que eu preciso 24 horas, 7 dias, 30 dias, 365 dias, que o Senhor fale comigo, que o Senhor sempre esteja falando comigo. Que a tua palavra, a tua voz é que me dá vida. A tua voz é que me dá vida. Eu vinha conversando, fala comigo, Senhor. Aí Deus põe a gente para falar, né? E Deus usou o nosso pastor para dar para eu sentir. É de Deus, irmão, porque você está precisando desta palavra. Você lembre da promessa que Deus ele fez para você. Não se desespere. Não se desespere, não. Por quê? Com toda certeza, o que Deus te prometeu vai chegar. Vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Vai, isso é tudo isso. Não, se Deus prometeu, não tem demônio no inferno que impeça de Deus operar na minha e na tua e nas nossas vidas, para a glória do nome dEle, meus amados. Louvamos a Deus por a tempo, por Ele ter nos dado tempo, porque de longe se deixou me ver o Senhor, ou seja, não foi a gente que vimos Ele, meus amados, foi Ele que se deixou a gente ver Ele. Que salvação, na verdade, meus amados, não é o homem indo a Deus, é Deus vindo ao homem, porque a Bíblia é Deus falando com o homem, Deus falando através do homem, mas sempre Deus falando para o bem do homem. Louvado seja o nome de Jesus. Não se desespere com as lutas, com as dificuldades. Você fica tranquilo. Pastor, irmão, até que teve uma época que eu pensei que eu ia se tornar itinerante, quando eu morava em Brasília, na época. Mas depois que a gente passa a pastorear a igreja, a gente não tem mais aquele sotaque de... Não, é mais aquela palavra... Então, minha irmã, meu irmão, não se desespera. Não se desespera. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Eu sempre pego os folhetos aqui, para onde dá um, dá outro, né? Mando uma mensagem para um, para outro, e assim a gente vai fazendo a obra de Deus e vendo Deus trabalhar. Louvado seja o nome de Jesus. E eu, não é porque a gente não tem palavra, é porque a gente tem alguns testemunhos que edificam. Eu pastoreava nessa época Santo Antônio da Alegria, e um dia eu vim voltando da reunião, quando eu cheguei ali em Batatas, um senhor, ele pediu carona, aí eu passei direto, e um pouco rápido passei direto, e de repente o Espírito de Deus disse, para. E eu parei o carro, dei ré. Ele estava fumando, ele quis entrar para dentro do meu carro fumando, eu digo, eu te espero se fumar aí fora, mas não fuma aqui dentro do meu carro não. Aí ele fumou, entrou, aí começamos a conversar, comecei a pregar para ele. Primeiro ele disse, você está indo para onde? Eu digo, eu estou indo para Santo Antônio da Alegria. Ele disse, eu estou indo para São Sebastião do Paraíso, não tem como você me dar uma carona? Eu digo, tem sim, se você quiser ficar lá no trevo, lá de Santo Antônio, é mais fácil você pegar, que fica mais próximo. Aí ele aceitou, aí fui pregando para ele. Aí, quando eu cheguei no trevo de entrar para Santo Antônio da Alegria, ele disse, rapaz, eu gostei de conversar com você, eu sou espírita. Mas você é um crente diferente, eu nunca tinha visto essas palavras que você falou. Você tem como você passar seu telefone? Aí eu passei meu telefone para ele. Aí fui embora, se despedi e fui embora. 3 dias depois, irmão, o telefone toca lá em casa. Aí eu vou atender, era uma irmã, lá do outro lado da linha, e perguntando pelo pastor Josafá. Aí eu falei, não, o senhor está falando com ele. Quem que está falando, por favor? Aí ela falou, você lembra que há uns 3 a 4 dias atrás você deu uma carona a um rapaz, lá da linha de Batatais e Santo Antônio, ali? Eu não lembro. Esse rapaz é meu esposo, eu estou ligando para te agradecer,
Porque o que você falou para ele da Bíblia, mãe, fale da Bíblia para o povo, não fale da vida de ninguém, não, fale da palavra de Deus. Estou ligando para agradecer porque ele ouviu as suas palavras, ou seja, as palavras que você falou para ele, e ele sentiu o desejo de ir para a igreja, mas aleluia, e ele aceitou Jesus como meu Salvador. Estou ligando para convidar o senhor a vir aqui em casa. Até hoje eu não fui, irmão, quem sabe um dia eu for, né? Eu sei que, meus amados, Deus ele trabalha de uma forma que às vezes a gente não entende. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem coisa que se ele fazer a gente entender naquele momento, a gente não vai dar conta. Por isso que ele trabalha por etapa. Então, não se esqueça da palavra do Senhor. Não se esqueça desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje está muito fácil a gente ter ela em todo local. Porque mesmo estando sem a Bíblia, eu tenho uma no coração, porque eu acredito que todo crente era para ter, ou é para ter, uma Bíblia no coração. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele faz lembrar. Eu não me preparei, ou seja, para pregar hoje aqui, mas eu já estava preparado. Eu estou preparado para tudo. Amém. Pelo pouco conhecimento que temos da palavra de Deus, estamos preparados para tudo. Amém. Louvado seja Deus. A gente, meus amados, temos sim que estar sempre meditando, orando, buscando, pedindo oração. Ó, irmão, eu sou complicado para ler a Bíblia, porque tem... às vezes eu fico com vergonha quando eu vejo uma pessoa dizer assim, eu leio livro, que eu gosto muito de ler livro, dizer assim, não, eu já li a Bíblia 100 vezes, 50 de joelho, mas 50 eu fico quieto, calado assim, irmão, porque tem parte da Bíblia que chega lá que eu não dou conta de passar dali enquanto Deus ele não me mostrar alguma coisa. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, quem lembra o que está escrito? Quem lembra? Quem lembra, irmãos? Eu, quando cheguei nesse versículo, antes que te formasse no ventre te conheci, ponto e vírgula, e antes que saíste da madre te santifiquei, e as nações te deis por profeta. Antes que te formasse no ventre eu já te conhecia. Oh, lá churibianda lamanais. Meus amados, quando eu cheguei nesse versículo, aí comecei a perguntar, a orar, pôr a cara no chão, talvez assim haja esperança. Põe a cara no chão e dizia, Senhor, onde ele estava? Eu queria saber onde ele estava. Onde ele estava? Que antes dele ser gerado no ventre, Deus já conhecia ele. Você não veio por acaso para o mundo. Nós, meus amados, já somos vencedores, vitoriosos, como lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Deus já nos abençoou. Você não vai ser abençoado, não. Você já era abençoado em nome de Jesus. Já somos abençoados, meus amados. Louvado seja o nome de Jesus. E eu comecei a orar, irmão. Entrei noite adentro orando, Senhor, onde Jeremias estava? Você já fez essas perguntas para Deus assim? Onde Jeremias estava? Não esqueça que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Não esqueça. E um certo dia lá pelas madrugadas eu orando, Senhor, eu queria saber onde Jeremias estava. E Deus fala bem profundo no meu coração, irmão. Ele já estava nos meus planos, ele já estava no meu coração. Irmão, você saiu do coração de Deus. Você não está aqui por acaso. Você não está por acaso aqui. Louvado seja o nome de Jesus.
Tenho 5 minutos para terminar. Mas, eu quero voltar aqui. No último versículo, no Salmo 119, 49 a seguir, a parte A, ou seja, no antepenúltimo, que diz: de noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei, a tua palavra. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. Presta atenção, aconteceu aqui uma coisa interessante que de vez em quando acontece com a gente. E quando isso acontece, é um perigo. De noite me lembrei do teu nome. Ele só lembrou de noite. E quantas pessoas às vezes só lembram de Deus, irmão? Porque o pai ou a mãe ou o pai, chega de hoje é dia de culto, vamos para a igreja. Eu trabalhei em uma firma que o gerente, ele pegava muito no meu pé por eu ser cristão. E um dia ele me mandou ir comprar cigarro para ele fumar. Aí eu não fui não, eu disse: eu não vou não, você pode pôr eu para fora. Aí ele ficou me impressionando. Aí o dono da firma percebeu que eu estava meio triste, aí foi lá saber o que estava acontecendo. Eu falei para ele, aí sabe o que ele fez? Ele colocou o gerente para fora. E disse: você fica assumindo o lugar dele aí, enquanto a gente... Você está vendo como é que Deus trabalha, irmão? O negócio é a gente não se esquecer de Deus nem um minuto. Não tem coisa melhor, meus amados, do que você colocar a cabeça no teu travesseiro e começar a pensar nas coisas de Deus quando você for dormir. Aleluia. Você começa a pensar nas maravilhas que Deus fez, faz e vai fazer. Vai continuar fazendo, né, irmão? Ei, mas é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, em nome de Jesus, olhe nesse momento para dentro de você. E lembre daquele dia que Deus, Ele te fez uma promessa. E até hoje não se cumpriu porque não está no tempo ainda. Mas o tempo de Deus é o tempo de Deus. Mas vai se cumprir. Lembre-se. Quem sabe você, o médico tem falado, alguém tem falado, o B tem falado, ó, que está, isso está assim, isso está impossível, está sem jeito. Olhe, procure lembrar. Não esqueça de se lembrar de Deus, porque Ele nunca esquece de você. Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre. Né? Glória a Jesus. Meus amados, não esqueça do que Deus te prometeu. E Ele não cumpriu ainda, mas Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja o nome do Senhor. E se tem nesta noite aqui alguma pessoa que não veio porque quis, ou porque A ou B trouxe, foi porque o Espírito de Deus usou A ou B para convidar você, ou te pegar na tua casa e trazer você aqui, que está afastado, que está desanimado, ou que ainda não se decidiu para Cristo, aceitando Ele não só como Senhor, porque muitos têm Ele aí como Senhor, mas não como Salvador. Chega para o mundão aí, todo ele diz que tem Ele, não, Ele é Senhor, acredita nele como Senhor, mas não quer compromisso como Salvador. Porque pensa que os mandamentos dele é pesado. Pedro, ele disse, os seus mandamentos não são pesados. São pesados sim, para os frouxos. Para aqueles da verdade que não quer compromisso com esta verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, irmão, Ele gosta de sinceridade. Errou. Chega e fala: Deus, eu errei. Que Ele te entende. Louvado seja Deus. Se há alguém que ouviu esta palavra, louvado seja o nome do Senhor, e deseja receber uma oração, louvado seja Deus, que deseja se voltar para Cristo, o momento é este. O momento é este.
É louvado seja o nome do Senhor. O momento é este, porque amanhã não nos pertence. Pertence só se Deus permitir. É louvado seja o nome de Jesus. Oh, meus amados, se tiver alguém, venha aqui à frente. É louvado seja o nome do Senhor. Que queremos fazer uma breve oração por você. Glória seja dada o nome do Senhor. Se não tem, que Deus continue abençoando a todos. E muito obrigado, meu pastor, pela palavra.